Oi, pessoal, tudo bem? Bom, aqui sou eu novamente, professora Graziele, vou falar um pouquinho para vocês de radiação, tá? Então, eu vou introduzir um pouquinho o conteúdo de radiação para a gente poder entender, né, de fato o que é radiação, o que significa radiação ionizante, né? Então, radiação é a propagação de energia através do espaço ou da matéria. Tá? Então, tudo na nossa vida, em todos os sentidos, é energia, tá? Então, a radiação é o que? É simplesmente a propagação de energia, tá? Essa propagação de energia ela pode se dar através de rádio e TV, através do laser, através do uso de celulares, lâmpada, alimentos, micro-ondas, tá? Então, tudo isso vai ser o quê? Propagação de energia. De que forma que essa radiação ela pode propagar energia? Ela pode propagar energia, a radiação pode ser de forma corpuscular, ou seja, é uma radiação que é composta por partículas, ou seja, ela tem essa característica aqui, ó, que é de possuir massa, tá? Diferentemente da radiação eletromagnética, que vai fazer parte aí do nosso estudo da parte de raio-x, certo? Porque tá aqui embaixo, ó, raio-x, certo? Tá? Então, a radiação eletromagnética é uma radiação composta por ondas, certo? Então eu vou falar para vocês muito do tal do espectro eletromagnético. Se a gente voltar lá no nosso passado, lá nas aulas de física do segundo grau, a gente tinha o tal do espectro eletromagnético. Muita gente já deve ter esquecido, né? Mas eu vou trazer ele aqui na sequência para a gente lembrar e entender a implicação de conhecer ele dentro do estudo aqui das radiações, certo? Então, radiação, a gente tem radiação corpuscular, aonde a gente tem a radiação composta por partículas, ou seja, é uma radiação que possui massa, tá? E a gente tem a radiação eletromagnética, que é uma radiação composta por ondas. Dentro da radiação eletromagnética, a gente tem quem? A gente tem o raio X, certo? Bom, então, voltando à questão da radiação eletromagnética, para que isso fique bem claro, porque ela é que margeia, né, o raio-x, certo? Então, o raio-x é uma radiação eletromagnética. É importante a gente ter esse conceito de que a radiação eletromagnética ela não possui massa e também não possui carga elétrica, não pode ser desviada por campo magnético e tem um alto poder de penetração na matéria. Então, é por isso que a gente consegue formar as imagens radiográficas, porque o raio-x é uma radiação eletromagnética, né, e por ser uma radiação eletromagnética tem um alto poder de penetração na matéria. É por isso que a física da radiação ela acontece e é importante a gente ter esse conceito porque isso é a nossa base para poder compreender algumas coisas daqui para frente, tá? Então as radiações ionizantes, ela tá onde? Ela tá na faixa, tá? De frequência acima da radiação ultravioleta, tá? Aqui é o nosso espectro eletromagnético, tá? Tenho certeza que muitos lembram desse tal do espectro eletromagnético. Para quem não lembra, é hora de lembrar, isso que a gente vê lá na física de segundo grau, né? E é uma coisa que a gente tem que olhar e lembrar com atenção é a questão da alta frequência. Tá vendo aqui que ele tá exponencial, certo? Isso está indicando a frequência. Então, à medida que eu vou evoluindo no meu espectro eletromagnético, o raio-x ele tá onde? Ele tá aqui no final, né? Quase no final. Ele tá perdendo para o raio gama, tá? A gente vê que ele tem uma alta frequência, certo? Então ele tem um alto poder de penetração e interação com a matéria, que é isso que a gente já vai ver e vai trabalhar um pouquinho mais do porquê que é uma radiação ionizante, tá? Certo? Bom, símbolo da radiação ionizante é esse aqui, então todo setor que trabalhe com radiação ionizante, por obrigatoriedade da portaria 453, terá esse símbolo identificando o setor que está emitindo e trabalha com radiação ionizante. Por que eu estou frisando a questão da radiação ionizante? Porque nós temos outros tipos de radiação, tá?
a gente vê ali no slide anterior, no espectro eletromagnético, que, por exemplo, quando a gente fala de ondas de rádio, é um tipo de radiação. Tá? E por que ela é relevante aqui no estudo da imaginologia? Por que a gente fala disso aqui na radiologia? Porque a ressonância magnética, ela utiliza raios, ela utiliza ondas de rádio dentro de um campo magnético para gerar imagem de ressonância magnética. Quando a gente tem aula, quando a gente estuda ressonância magnética, eu falo um pouquinho mais disso, de como que a imagem da ressonância ela é gerada a partir de ondas de rádio, né? E aconteceu já, e acontece às vezes de eu fazer essa pergunta em sala e perguntar para os alunos, e aí, a ressonância magnética usa radiação? E aí a pessoa fala, não usa radiação. Usa radiação, mas não usa radiação ionizante, usa radiação não ionizante, que no caso é a onda de rádio, tá? Então lembrem-se, qual que é o conceito de radiação? A propagação de energia no espaço. Onda de rádio é uma propagação de energia no espaço? Tá? Então cuidado com essa questão de radiação ionizante. Radiação ionizante é capaz de promover ionização celular. Professora, como? Calma, a gente já vai falar um pouquinho mais disso, tá? Primeira coisa é a gente lembrar do que é matéria, tá? O que é matéria? É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá? E qual que é a menor unidade de uma matéria? É o átomo, certo? O átomo é a menor unidade de uma matéria, certo? Então, o átomo é composto por elétrons, prótons e nêutrons, certo? Então, essa interação com a matéria que vai se dar a radiação e vai promover a ionização, e é por isso que ela é dita radiação ionizante, tá? Então, aqui, né, está um átomo, a menor unidade de uma matéria, então, as cargas positivas do próton, certo? Então, o próton, o próton que está aqui no núcleo, ele é positivo, tá? São neutralizadas pelas cargas negativas dos elétrons que estão aqui na eletrosfera, tá? A relação entre as cargas positivas do meu próton, que está no núcleo, com as cargas negativas do elétron que está na eletrosfera, resultam na estrutura eletricamente estável do átomo. Então, esse átomo, ele é estável, ele está bem tranquilinho lá, de boa, super estável. O grande problema é o quê? Quando uma radiação, né, ionizante, ela atinge o meu tecido, ela vai atingir quem? Ela vai atingir a matéria, né? A radiação ionizante, a radiação, né? A onda eletromagnética, ela não tem um alto poder de penetração na matéria. Qual a menor unidade da minha matéria? O meu átomo, ela vai atingir esses carinhas aqui, aos milhões, aos milhares, tá? Quando a radiação ela atinge a minha matéria, né? E se ela for uma radiação ionizante, ela vai interagir com esses caras aqui, os elétrons. E qual que é o problema disso? Ele vai arrancar esses elétrons, tá? E quando eu arranco um elétron da última camada de um átomo, o que acontece? Eu tenho um íon, certo? Eu desestabilizei essa estrutura que era eletricamente estável. Por isso que a gente tem o que a gente chama de radiação ionizante, porque eu formei um íon, tá? Então, uma onda de rádio, ela é capaz de ejetar um elétron da última camada? Não, porque ela não tem uma alta energia. Ela é uma onda de mais baixa energia. Ela penetra na matéria, penetra porque ela é uma onda eletromagnética, mas ela tem energia suficiente para promover uma ionização, ou seja, formar um íon? Não. Então, por isso que ela não é uma radiação ionizante, tá?
Olha aqui a explicação para vocês do que é essa ionização. Então, tem um desenho esquemático muito mais bonito do que o meu, né? Porque os meus alunos que me conhecem sabem que infelizmente, eu não sou uma boa desenhista, né? Quando o feixe de radiação de alta energia atinge a matéria, os elétrons que estão na eletrosfera, que são negativos, podem ser removidos do átomo e transformar esse átomo num íon, né? E o elétron, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar livre, tá? Qual que é o problema disso aqui, né? Então, a gente já entendeu por que se forma uma radiação ionizante. Na sequência das nossas aulas, eu vou falar um pouquinho mais sobre a formação dos radicais livres, né? Por que o radical livre, ele afeta tanto o nosso organismo? Por causa disso aqui, tá? O radical livre, ele é formado a partir daqui, tá? E ele afeta o nosso organismo de uma forma muito específica, tá? Quando eu for falar um pouquinho de radiólise da água e formação de radicais livres, a gente vai entender como que ele age no organismo e por que tem uma relação muito grande com alteração a nível de DNA celular e até mesmo a formação do câncer, tá? Então, por isso, ligada a a esse efeito aqui que se fala que a radiação ionizante ela pode causar câncer. Para a gente entender o porquê de como a radiação ionizante vai causar isso, a gente tem que entender essa base, tá? Isso aqui é a base do entendimento da radiação ionizante, tá certo? Então, resuminho para vocês, as radiações ionizantes são denominadas ionizantes quando produzem íons, tá? Radicais e elétrons livres na matéria que sofreu a interação de quem? Da radiação ionizante, tá? E uma coisa muito importante, tá? São as propriedades do raio-x. Tá? No ponto de vista dos sentidos humanos, as radiações ionizantes, e entre elas está o raio-x, são invisíveis, inodoras, inaudíveis, insípidas e indolores. Ou seja, a gente não vê, a gente não cheira, a gente não ouve, a gente não sente gosto e a gente não sente dor com o raio-x. É por isso que eu sempre brinco com os alunos, com os meus colegas, falo assim, ai Grazi, vê esse raio-x aqui para mim, né? E vem com a radiografia abanando assim, Grazi, veja esse raio-x para mim. Eu falei, eu não posso ver esse raio-x, porque o raio-x ele é invisível. No máximo eu vou olhar a radiografia que você acabou de fazer, ou a imagem radiográfica que você acabou de fazer, tá? Então, para mim, né, é um contrassenso eu falar que eu vejo no raio-x, porque uma propriedade física de um raio-x é ele ser invisível, tá? Por isso que quando a gente vai adentrar lugares radioativos, né, quem vai fazer visita aí em Chernobyl, né, é um passeio super legal de ser feito, né, visita em Chernobyl, a gente tem que entrar com monitores de radiação, porque a gente não vê, a gente não sente, a gente não ouve, a gente não sente gosto e a gente não cheira essa radiação, tá? Porque são propriedades físicas da radiação ionizante, tá? Aqui são alguns pontos que eu vou trabalhar numa sequência de aulas com vocês, tá? Então, são as interações do raio-x com a matéria. Lembrem-se, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E o raio-x, certo? Ele vai interagir com essa matéria de alguma forma, tá? Pode ser transmitido, absorvido ou espalhado, tá? E essa interação, ela depende de vários fatores que a gente vai ver com calma na sequência. A energia, a densidade, a espessura e o número atômico do meio. Certo, galera? Bom, por hoje era só, tá? Então, esse aqui é o comecinho da gente estudar um pouquinho mais de propriedades físicas da radiação e na sequência a gente conversa um pouquinho mais, beleza? Obrigado!